Motivação. Hoje eu quero trazer um vídeo especial para você, falando um pouco sobre a motivação que vem da própria espiritualidade quando você sai de um processo narcisista. Quando a gente tá dentro do processo, a gente sofre muito, muito mesmo, porque você sente muitas dores no seu corpo, você sente a sua mente confusa, você sente que você está sendo invadido, perseguido, você tem várias sensações dentro do seu corpo. E todas essas sensações, elas são curas, elas são processos que você vivencia das 7 feridas emocionais da alma. Porém, chega um momento que o processo ele realmente fica insustentável e você precisa de aprender a acessar a sua nova versão. E é aí que vem a espiritualidade. Eles auxiliam a gente junto com a jornada do sagrado feminino, fazendo com que deuses mais avançados que nós, que passaram por essa jornada, entrem em contato com a nossa alma, com o nosso espírito, e de alguma forma eles começam a direcionar a gente para essa nova caminhada. Começam a aparecer para você sugestões de livros, sugestões de cursos, melhorias para o seu desempenho, para que você possa fazer o seu papel aqui dentro da sociedade. Então, toda pessoa que passa por relações narcisistas, nada está perdido. Por quê? Porque quando você começa a se curar, você tem de volta a sua autonomia, o seu poder pessoal de volta. E é sobre você estar inteiro com você. Quando a gente não está inteiro com a gente entrega toda a nossa potência, toda a nossa força para todas as pessoas do externo. Então, no meu caso, eu tive muitos problemas com o meu sistema familiar, com a minha mãe, com o meu irmão. Tive problemas mesmo profundos que eu não conseguia detectar, porque eram coisas ali da minha infância. Então, eu não lembrava o que se tratava, porém eu sentia dentro de mim perturbações. E essas perturbações oscilavam muito nas memórias do meu corpo. Então, hoje eu quero deixar aqui para você uma dica. Enquanto você está passando pelo seu processo de cura com pessoas narcisistas, relacionamentos, amizades, seja lá o que for, faça limpeza de memória do seu DNA sagrado. Porque quando você começa a limpar essas memórias, quando você começa a aceitar a sua vida, quando você começa a entrar no nível de aceitação, você percebe que você se desconecta da rejeição das pessoas narcisistas. Porque uma das principais feridas que te conecta ao narcisista é a ferida da rejeição. Porque eles têm muitos impulsos dentro deles, onde eles julgam, onde eles acreditam ser melhor, onde eles acreditam ser maior. Então eles têm dentro deles alguns impulsos que te ligam dentro dos seus impulsos. Então você também tem dentro de você aquela questão de às vezes não se achar grande o suficiente, de você achar que você não é merecedor, entende? Os impulsos que te ligam ao narcisista é exatamente também o que tem dentro deles no oculto, o que no fundo, eles não revelam. A fraqueza, a sensibilidade, eles se acham grande, mas no fundo eles precisam trabalhar muito o interno para se sentir mais humilde, para se sentir uma pessoa normal, nem maior e nem menor que ninguém. Enquanto a gente se posiciona dentro da sociedade como pessoas maiores que as outras, isso é o transtorno, ainda falando conosco. E quando a gente realmente se posiciona e que a gente entra num estado mais humilde, a gente entende que sim, podemos ser grandes porque temos muito conhecimento, mas não maior que as pessoas, não melhor que as pessoas, não porque eu sei mais que as pessoas. Porque enquanto eu me coloco nessa posição, eu não estou ainda conectado com a minha alma, com o meu ser divino. Alma, conversamos com alma sem julgamento. Então, quando a gente está olhando para fora para as pessoas, a gente entende que elas têm os traumas, os bloqueios. As pessoas despertas, elas enxergam de fato a humanidade do outro.
o narcisista, ele não tem essa visão, ele não consegue enxergar a humanidade do outro, ele tá sempre preocupado com ele, em como ele está se mostrando para o mundo, em como ele se comporta com o mundo. Então é tudo muito estudado mentalmente para que ele continue exercendo o poder dele sobre as coisas. E é dentro desse momento que a espiritualidade vai entrando dentro dos nossos corações para trazer esse alívio, essa motivação de que você é merecedor, sim, de uma nova relação. Você é merecedor, sim, de ter novos amigos. Você é merecedor, sim, de ter um novo trabalho, uma nova profissão. Você é merecedor, sim, de Deus te dar uma casa nova, as oportunidades novas para sua vida. Por muito tempo a gente fica preso aos narcisistas porque nós ficamos viciados emocionalmente até no que a gente sente com a presença deles. A gente tem um sentimento, meio que o caos que tem dentro da mente deles alimenta uma emoção do seu caos. E isso é muito desafiador da gente colocar limites dentro disso. E aí que vem a espiritualidade, porque ela entende que ela percebe as pessoas que estão se dedicando no seu processo para poder se curar. Eles conseguem ver através dos registros arcásticos, através da sua jornada, eles conseguem ver o tanto de livro que você estudou, o tanto de curso que você fez, o tanto de procedimentos que você fez espirituais, né? O tanto de busca de ajuda mesmo com a espiritualidade você tem feito, o tanto que você se dedica. Não tentando colocar o outro no lugar inferior para você se sentir melhor, mas sobre você se colocar num lugar de dignidade, de respeito por você, de respeito pela sua história, de responsabilidade com a sua profissão, com a sua família, com seus afazeres. A gente aprende realmente a colocar mais limites no nosso sistema familiar, né? Até aqui você pode entrar, daqui para cá não, né? Você aprende a falar não, até mesmo para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, porque tem coisas que realmente não faz sentido para sua vida e aí você não quer que isso faça parte mais da sua história. Então, conforme você vai criando essa nova história para você, você recebe apoio espiritual. Então, eu decidi fazer esse vídeo para vocês porque muita gente que chega dentro dessas condições, né, eu preciso sair da relação, eu quero parar de sentir tudo isso. Quando que você vai parar de sentir todo aquele caos, toda aquela dor? Quando você aceitar a situação, quando você realmente entregar seu coração ali para Deus e permitir que o Criador tome decisões por você. Porque como a gente fica muito sensível, a gente se sente perdido, você tá passando por um despertar, então dentro desse despertar vai ter várias lições para você. E aí, deixa o Criador guiar você, deixa o Criador orientar você. Deixa o Criador te ensinar a dar esses passos. E assim, quando o Criador fala, fica silêncio, faça o silêncio necessário. Quando o Criador fala assim, vai lá, faz um videozão, né? Porque existe uma cura para você voltar a acreditar em você, para você voltar a ter sua autoestima, o seu poder pessoal, a tua alegria divina. São processos que não é do dia para noite. O meu processo foram mais de 5 anos de estudo, de leitura, e durante um tempo, confesso que eu já tinha feito muita escrita de caderno, eu não conseguia fazer a parte de conectar cursos, de fazer alguma coisa, porque eu acreditava que eu tinha que estar pronta, né? Eu tinha uma série de traumas dentro de mim que não permitia eu ser eu de verdade, assim, era como se eu não acreditasse em mim, na minha potência, como se eu não acreditasse que eu seria capaz. E isso fez parte do meu trauma.
Então, se você chegou até aqui, provavelmente você também deve ter tido um pouco desse trauma, né? Medo de aparecer, medo de ser visto, medo de se conectar com as pessoas emocionalmente, de falar aquilo que você pensa, que você sente, medo de se expressar, né? De mostrar para as pessoas que você tá ficando grande, né? Que você tá começando a ficar adulto, que você tem sua opinião. Medo de mostrar, olha, eu estou ficando madura, eu estou ficando maduro, porque tudo isso é novidade para o seu corpo, é novidade para sua mente, é novidade para o seu espírito, porque até então você foi crescendo e percebeu que em um dado momento você estava criança ainda. A gente percebe ainda a nossa criança atuando sobre nós. Só que chega nesse momento de motivação da espiritualidade que eles mostram quanto que a gente já está adulto, o quanto que a gente já está maduro, o quanto que a gente já tem mais convicção, a nossa potência, o sistema cerebral, o teu subconsciente, ele sempre está agindo de forma automática. Então você percebe que seus pensamentos, a maioria deles são negativos. Chega um momento do processo que você tem controle sobre os seus pensamentos. Então você começa a perceber que você é o observador dos seus pensamentos. E aí você consegue ter mais silêncio na sua mente, você consegue ter mais autonomia sobre você e entendimento de que existe algo muito maior que realmente nos guia. Então, eu senti de compartilhar hoje esse vídeo para ficar gravado aqui em memória, para que você entenda que dentro desse processo vão haver picos e vales, e sim, faz parte do processo. Nem sempre a gente vai estar andando num plano perfeito, sendo perfeitos. Nós somos seres humanos, né? E aqui a gente, sendo esse espírito, tendo uma experiência humana, vamos errar, porque faz parte do processo. A dualidade faz parte do processo. E aí, quando você entende isso, você ganha de volta a sua força, a sua potência, porque você aceita as coisas como são. Aceita a sua história, aceita também o que as pessoas fizeram com você e que muitas das vezes não foi justo para você o que fizeram com você. Porém, entenda, essas pessoas também estavam machucadas, essas pessoas também estavam cheias de problemas. Você não é responsável pelos problemas delas e você também não é obrigado a estar com elas. Porém, você é responsável por você, em se cuidar, em se amar, em se valorizar, em criar uma nova história para você. É nisso que eu acredito e é por isso que, inclusive, eu gravo esses vídeos para compartilhar com as pessoas, porque eu acredito muito que a mudança, ela vem de dentro para fora. Quando eu viro a minha chave interna, automaticamente tudo fora começa a se transformar. E eu acredito nesse tipo de mudança. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. Porque esse tipo de vídeo que pelo menos eu assistindo outras mulheres passando pelas transformações dela, isso me trouxe muita motivação. De fato, a motivação foi o que me deixou viva para poder viver a minha vida, mesmo que fosse no silêncio, mesmo que fosse no oculto. Eu sabia que dentro de mim tinha uma vida vibrando. E eu vim aqui dizer para você, permita se viver, permita deixar a vida vibrar em você. E se isso fez sentido para você, curta, compartilha, comenta o que você achou e fala comigo aí, clica no link e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!